Oi pessoal, aqui é o professor Maxwell. Hoje eu vou dar aula de História para o 8º ano. Responsáveis e alunos, vamos falar hoje sobre o assunto a Revolução Francesa, que vai ser o pontapé inicial da Idade Contemporânea e assim dando fim à Idade Moderna, tá? Mas como a gente vai começar a falar sobre o que aconteceu para começar a Revolução Francesa? Primeiro, o rei Luís XVI, tá? Ele é um rei muito autoritário, mas também ao mesmo tempo ele não esquenta muito o que acontece no reino não. Tanto é que a sua esposa, Maria Antonieta, por exemplo, dizem que ela mandava muito mais do que ele como rei, tá? Então, o que vai acontecer? Luís XVI vai cometer alguns gastos na qual a coroa não podia gastar pelo que estava acontecendo na Europa. Primeiro, ele vai perder a Guerra dos 7 Anos para a Inglaterra. Depois, ele vai se meter na independência das 13 colônias, que vai ser o futuro Estados Unidos. Tá? Então, quer dizer, está gastando dinheiro por conta, além de ter perdido alguns territórios, por exemplo, o Canadá, que hoje é o Canadá, tem algumas cidades ali, por exemplo, Quebec, que falava francês, que pertencia à França, tá? Ele vai perder essa guerra, chamar Guerra dos 7 Anos, vai perder esses territórios também para a Inglaterra. Outra coisa também, tá? Ele vai patrocinar a guerra de independência das 13 colônias, futuro Estados Unidos, quer dizer, contra a Inglaterra entra em guerra contra os camponeses e a França vem e dá aquele apoio, certo, financeiro de armas e as 13 colônias se tornam independentes. Quando a gente for falar da independência das 13 colônias, você vai entender mais, tá? Aí o que acontece? Outra coisa que está acontecendo ali na França, por motivos climáticos, certo? No inverno muito rigoroso, o que vai acontecer? Não vai produzir tanto alimento. E o que vai ocasionar? Não tendo comida, o povo vai começar a passar fome e vai começar a fazer uma pressão em cima do rei, Luís XVI. Outra coisa também, existia a classe burguesa, tá? A classe burguesa, ela também não está gostando muito do comportamento real. Aí o rei, ele fala assim, ó gente, realmente estamos passando uma fase ruim. O que a gente vai poder fazer para melhorar isso? Aí um dos seus ministros manda ele chamar, né, dar o chamado da Assembleia dos Estados Gerais, tá? Essa Assembleia dos Estados Gerais, tá? Deixa eu só ver um negócio aqui, pessoal. A Assembleia dos Estados Gerais, que ela não tinha sido convocada há muitos anos, tá? Reunia os estados. Estados esses eram o quê? Eram as classes sociais como era dividida. O clero, a nobreza e também a burguesia e o povo, os camponeses, tá? O primeiro estado, assim chamado, era o clero, que era a igreja. Ele não pagava impostos. O segundo estado também não pagava impostos. E não queria pagar. E o rei fala assim, ó, quero uma solução aí, gente. Os cofres do reino estão vazios. Nós estamos precisando aí encher esses cofres de novo. E quem vai pagar essa conta? Então, quando convocou a Assembleia dos Estados Gerais, o que acontecia? Era um voto único para o primeiro estado, segundo estado, terceiro estado. O primeiro estado, como eu falei, era o clero, o segundo estado era a nobreza e o terceiro estado estava incluído a burguesia, mais o povo, tá? Mas não esquecendo que vai dentro dessa classe social aí existe um pessoal que é chamado de sans-culottes, tá? Os sans-culottes, eles não eram nem burguês e nem era nobre. E também não era camponês. Ele era simplesmente, alguns falavam, né, que eles não faziam nada. Tá? Como se não tivesse dentro da sociedade, eles não fossem reconhecidos, fazendo parte dessa sociedade. E esses sans-culottes também vão começar a reivindicar também os seus direitos.
querendo uma participação maior ali na França. Então o que vai acontecer? Quando é colocado lá a Assembleia dos Estados Gerais, como eu falei, o primeiro e o segundo estado, ele queria que a votação fosse por estado. Então, quer dizer, o terceiro estado sempre perderia. Porque, vamos lá, gente, vamos votar aqui. Vão ter que aumentar os nobres e o clero também vão ter que pagar impostos. Vamos à votação. Primeiro estado, vota o quê? Não. Segundo estado? Não. Terceiro, tem que votar. Mas aí, como era 3, sempre o terceiro estado estaria perdendo. Já o terceiro estado vai defender o quê? Ó, eu quero que seja por cabeça, por pessoas. Aí, o terceiro estado era maior do que o segundo, o primeiro e o segundo estado, que era contra. E nesse impasse todo, tá? O rei está vendo que não está tendo uma solução, ele resolve fechar a Assembleia. Mas aí o terceiro estado fala, não vamos fechar. E o terceiro estado, com a burguesia, são divididos em 2, os gerondinos e os jacobinos. Os gerondinos são aqueles que têm muito dinheiro, têm muito capital, tá? Eles não querem que o rei saia, mas querem uma participação maior da burguesia e também acabar com os privilégios do primeiro e do segundo estado. Já os jacobinos, que eram os mais radicais, eles não queriam saber, a gente tem que acabar com essa participação aí, acabar com o rei, vamos copiar as ideias iluministas que a gente até já estudou, e por exemplo de Montesquieu, vamos lá, poder legislativo, executivo, judiciário, vamos botar lá, em prática isso aí, tá? Sendo que existem esses 2 grupos na burguesia. Claro que no momento eles estão unidos contra o inimigo comum, que é o primeiro e o segundo estado, tá? Quando o rei resolve fechar a Assembleia Constituinte, que aí vão fazer uma Constituição, e nessa Assembleia começa a querer limitar o poder real, aí o rei não vai gostar, tá? Aí o povo vai se revoltar, certo? E precisando de armas para combater o exército do rei, o que vai fazer? Esse povo vai invadir a prisão chamada Bastilha. E quando ele invade a Bastilha, ele não vai lá para libertar, porque a prisão da Bastilha, todos aqueles que eram contra o rei, eles eram presos lá. O rei Luís XVI, ele é gordinho. Tu acha o rei? Vai preso. Vai para a Bastilha. Então, eram aqueles que eram inimigos do Estado. Só que quando o povo entra lá, ele não vai no intuito de soltar esses inimigos do rei, mas sim vão atrás de pólvora e atrás de armas para poderem lutar. Então eles invadem, tomam Bastilha, claro, acaba libertando esse pessoal todo que está lá, certo? E assim o rei cai. Ao rei Luís XVI, ele no início, claro, ele vai renunciar, mas só a renúncia não vai adiantar. Então, quem vai assumir o poder inicialmente vai ser os jacobinos, tá? Só que os gerondinos, primeiro vai ser os gerondinos. Os jacobinos, não concordando com essas ideias dos gerondinos, eles vão tomar o poder, certo? E vai botar um poder mais radical. Mas o rei Luís XVI tenta fugir, certo? Para tentar ajuda de outros países, que são absolutistas, para entrar numa guerra para tomar o poder, tá? Claro que isso, Luís XVI, quando ele tenta fugir, ele é capturado e é preso, de novo. Os outros países, por exemplo, como a Áustria, né, que a Maria Antonieta era da família do Habsburgo, da Áustria, tá? Não vai gostar e junto com ela vai, com outros países ali, vão invadir a França, certo? Para tomar o poder. Só que vai aparecer um jovem general chamado Napoleão Bonaparte, que nessa guerra ele vai conseguir expulsar esse pessoal que tenta invadir, tá? Aí os jacobinos, com Robespierre, vocês vão ver, com Danton, com...
esqueci o nome do jornalista agora. Mas esse pessoal aí, tá? Depois eu vou lembrar o nome do jornalista. Eles vão tomar o poder com os jacobinos e vão ser radicais. Tanto é que eles levam o rei, por exemplo, para morrer na guilhotina, tá? Então a guilhotina, até então o pessoal era decapitado através de um machado. O cara pegava o machado e cortava a cabeça do cara. Só que aí era aquela coisa, às vezes o cara batia com o machado não estava amolado o suficiente, ou o cara errava a cabeça do cara, e nisso que errava, o cara ficava jorrando lá, se debatendo, então tinha que ser uma coisa mais rápida e radical. Então eles criaram a guilhotina, tá? E o cara botava a cabeça lá e decapitava. Tanto é que muitos falavam, ó, cabeças vão rolar. Muitas vezes tem gente que fala isso, né? Até hoje. Cabeças vão rolar. É porque na Revolução Francesa, as primeiras decapitações, quando cortava, a cabeça pulava e saía rolando no meio do povo. Depois foram criados um cesto. Aí o pessoal fala assim, ó, tua cabeça vai pro cesto. Era o quê? Quando era decapitado, da cabeça pular e sair rolando, ela caía dentro desse cesto, tá? Para evitar esse tipo de coisa, tá? Então os jacobinos, eles são super radicais, tá? Os girondinos não vão concordar. Então, todos, quem vai assumir o governo vai ser Robespierre, que ele é muito radical, ele é jacobino, ele é muito radical, e todos aqueles que ele achava que era inimigo do Estado era julgado e decapitado. Todos aqueles que falavam que era contra a Revolução, tá? Ou sugerisse falar que era da Revolução, contra a Revolução, esses caras eram presos e decapitados. Às vezes tinha pessoas inocentes até que eram decapitados, que, por exemplo, eu tinha uma certa influência, né, na Revolução. Tinha um cara que era inimigo meu. Pô, agora é minha vez de me livrar do cara. Ó, esse cara falou que ele é contra a Revolução. Ele é contra a Revolução. Então prende ele e manda decapitar. E assim aconteceu. Então foi chamado da Era do Terror nesse período aí, tá? Mas falando assim, os jacobinos, por exemplo, eles vão criar o calendário revolucionário, eles vão cortar laços com a Igreja Católica. Agora a Igreja Católica não mandava mais em nada na França, tá? Muitos nobres que foram, durante a Revolução, foram mortos, seus familiares que conseguiram sobreviver, os jacobinos pegaram a terra deles, dividiram, fazendo tipo uma reforma agrária, dando as terras para os camponeses, tá? Então foram feitas várias reformas, e ao mesmo tempo essa radicalização que era a Revolução Francesa. Aí o que acontece? Os girondinos estão ali parados, têm muito dinheiro, mas não estão muito a favor da política praticada aí pelos jacobinos, tá? E aí eles precisam do quê? Precisam de alguém para nos apoiar, para voltar ao poder. Aí o que acontece? Com o que está acontecendo na França, os girondinos conseguem tomar o poder dos jacobinos com o apoio do exército francês, que era comandado por Napoleão Bonaparte, tá? Então, quando os girondinos assumem o poder, tá? Opa, agora é a nossa vez, é a gente que vai mandar. Só que aí tem um problema, os jacobinos não vão gostar disso. Então, numa reunião chamada diretório, do lado esquerdo ficava os jacobinos, que era a burguesia mais radicais, eram mais formados por profissionais liberais, como médicos, professores, assim vai. E do outro lado ficava os girondinos, que eram os grandes empresários, que tinham muito dinheiro. Tanto é que por isso foi criada a esquerda e a direita, tá? E Napoleão Bonaparte vai invadir o diretório, vai tomar o poder, tá? Que já tinha, bem dizer, tomado antes, que quando os girondinos assumem o poder, tinham criado o consulado, tá? Que seria 3 cônsules, encabeçando neles vai ser Napoleão Bonaparte, tá? Então o que vai acontecer? Napoleão Bonaparte, vendo que os jacobinos estão tentando tomar o poder, aí o que acontece? Napoleão dá o golpe dos 18 brumários, que ele toma o poder e aí ele vai centralizar o poder sobre ele com o apoio dos girondinos, que não querem que os jacobinos voltem ao poder. E assim acaba a Revolução Francesa, que vai de 1789 até 1799, tá? Esse é o período
da Revolução Francesa. Depois disso vai vir o período napoleônico, tá? Depois disso vai vir o período napoleônico, na qual ele vai assumir o poder, tá? Napoleão Bonaparte, quando ele assume o poder, ele faz várias modificações do que tinha acontecido na Revolução Francesa. Ele resgata a Igreja Católica com uma condição que todos os bispos da França e padres seriam indicados pelo Estado. Outra coisa também, ele vai fazer uma nova Constituição, na qual é bem mais branda, no sentido de assim, não ser radical, mas também ser brando. Outra coisa também, que ele também quer o apoio desses nobres, que muitos familiares foram mortos, ele vai devolver as terras desses nobres, vão ser até pago, né? Alguns nobres pelo que aconteceu na Revolução. Tá? E Napoleão Bonaparte se tornando tão popular e tão poderoso que ele, por exemplo, vai ser indicado para ser o Imperador Napoleão Bonaparte. Imperador Napoleão Bonaparte, certo? Os outros países ali da Europa não estão gostando muito disso não, tá? Falando assim, poxa, Napoleão Bonaparte, esse camarada, tanto é que a França, a população era tão grande, que falavam na época de cada 5 europeus, um era francês, tá? Claro, então quer dizer, cada 5 pessoas que tu pegasse num país, cada 5, um é francês. Então, isso, colocando em toda a Europa, era muita gente. Então ele tinha um exército muito poderoso, tá? Então o que vai acontecer? Napoleão Bonaparte vai assumir o poder na França, vai ser indicado para ser imperador. Tanto é que ele convida o Papa para a coroação dele, e na hora ele quebra, quando ele toma a coroa da mão do Papa e vai coroar ele próprio. Ele fazendo esse gesto, ele quer dizer que ele não quer não quer que a Igreja Católica se meta dentro do seu governo, porque a Igreja não pode me coroar, quem vai me coroar sou eu mesmo. E ele vai pegar a coroa e vai coroar a esposa dele também, tá? Como imperatriz. Então Napoleão Bonaparte começa a fase de aumentar o território francês, tá? Primeiro ele tem o apoio da Espanha, mas mesmo assim ele consegue invadir a Espanha e depois invade Portugal. E invade tudo ali da Europa e colocando, incrível que pareça, alguns familiares dele como os novos reis desses países. E aí ele vai cometer um erro. Esqueci de falar uma coisa importantíssima antes dessas invasões todas, tá? Antes de Napoleão invadir, aumentar seu território, ele criou, para tentar prejudicar a Inglaterra, que é a sua grande inimiga, ele vai criar o bloqueio continental. Quer dizer, nenhum país da Europa podia comercializar com a Inglaterra. Já que não podia comercializar com a Inglaterra, ali o bloqueio continental, e a indústria francesa ia fornecer tudo aquilo que esses países necessitavam. Só que a indústria francesa não é tão forte como a inglesa. Então aí o que acontece? Alguns países, por exemplo, começam a sentir a necessidade desses produtos industrializados ingleses, na qual os franceses não conseguem fornecer. Então começam a furar esse bloqueio, tá? Então aí Napoleão começa a invadir esses países e começam a quebrar esse bloqueio continental. E outra, ele vendo também que a Rússia, também o rei da Rússia está vendo que a França não está cumprindo com aquilo que falou, resolve furar o bloqueio continental. Então Napoleão Bonaparte vai ser um dos grandes erros dele, vai invadir a Rússia e chega até Moscou. Só que o povo da Rússia, na época, tem uma ideia. Eles, conforme o exército Napoleão vai chegando, eles vão recuando e vão destruindo tudo. Vão matar animais, põem fogo nas fazendas, certo? E fogem. Quando esse exército vai chegando, ele vai distanciar tanto, certo? Que não vai ter como mandar mantimentos para eles. Tá? E muitos do exército vão começar a passar fome.
tá? E aí o que vai acontecer? Outra coisa, vai ser um dos piores invernos que até então a Rússia tinha tido. Então, soldado com fome, soldado sem alimento, passando fome, quer dizer, vai matar muito desses soldados. Claro que antes de vir esse inverno, Napoleão Bonaparte conseguiu chegar a Moscou. Tanto é que diz que ele entrou no palácio do rei da Rússia de cavalo, né? Que aquilo ali foi um desrespeito na época. Mas aí, o pessoal vendo que o exército de Napoleão Bonaparte está, os outros começam a invadir a França. Então, fala assim, ó, Napoleão, volta porque o negócio tá feio aqui na França. Quando ele retorna, ele pega esse inverno que eu acabei de falar, que é muito radical. Então ele perde mais da metade do exército. E quando ele chega na França, ele não consegue reverter o quadro e ele é preso. E é mandado para a ilha de Santa Helena, tá? Ali no Mediterrâneo. Então ali ele é preso. E ele consegue fugir. E volta para a França, e aí tem o período do governo dos 100 dias, tá? E ele toma o poder de novo, só que os ingleses, na guerra de Waterloo, tá? E os ingleses conseguem vencer Napoleão Bonaparte, e ele é preso e depois é mandado para a ilha de Elba, e lá onde ele vem a falecer, tá? Não esquecendo também que Napoleão Bonaparte também tenta invadir a Inglaterra, só que a marinha da Inglaterra é bem mais poderosa que a francesa. Quando ele vê que não consegue invadir a Inglaterra, aí ele começa a invadir os outros países, inclusive a Rússia, onde ele diz que é ali que ele perdeu o poder na França. E, de novo, vai ser coroado o irmão de Luís XVI, Luís VII, que vai ser coroado como o rei da França, sendo que depois disso tudo eles tentam resgatar o absolutismo, mas aí o mundo já tinha mudado depois dessa Revolução Francesa e essa época napoleônica, tá? Gente, aqui então termina a nossa aula. Na próxima aula e vídeo semana que vem. Um abraço a todos.